Olá e seja bem-vindo. Na manhã desta quinta-feira, 8, a Polícia Federal prendeu militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Os senadores Eduardo Girão, Exaustir Lucas e Hamilton Mourão criticaram a prisão de militares e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pela Polícia Federal. Eles falaram em perseguição contra aliados de Bolsonaro e alertam para o risco de ditadura. Veja as falas dos senadores. Bem, senhor presidente, o Everton, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e o brasileiro que está nos assistindo e que cada vez mais está assustado com o que está acontecendo no país. Nós não temos, senhor presidente, um dia de paz. Nesse recesso foram barbaridades por cima de barbaridades, operações na casa de líder da oposição. Agora, hoje pela manhã, tivemos o foco em militares e também no partido da oposição, o maior partido da oposição. Eu faço parte do Novo, um partido de oposição ferrenha a esse governo, mas o maior partido é o PL. E hoje nós chegamos, acho que no ápice, porque uma ditadura que não vai em cima de partido político não é uma ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura nesse país, falo isso constrangido, porque o Senado Federal é corresponsável por esse caos institucional, por esse país estar de cabeça para baixo como está hoje. Eu faço parte desse Senado. Nós estamos no momento histórico de 200 anos da Casa Revisora da República, é o bicentenário, e nós não podemos baixar a cabeça nesse ano histórico. Eu espero, acredito na capacidade de reflexão de cada senador, na avaliação do que está correto, do que está errado, e nós, assim, sem paixão, com razão, cada um de nós está vendo que está demais. É uma sandice que está acontecendo nesse país, uma perseguição implacável, uma sanha que alguém precisa parar, e esse Senado tem o dever constitucional. É o único que pode parar abusos de ministros do Supremo, porque tem a possibilidade de fazer análise de impeachments, e tem 60 na mesa do presidente do Senado. Eu quero dizer que a própria pauta de hoje, nessa quinta-feira, senador Exaustir, é uma coincidência que não é coincidência, entre aspas, porque mostra o sinal de um alinhamento, de um jogo combinado do que está acontecendo em operações da Polícia Federal com o que o parlamento está debatendo hoje. Qual é a pauta de hoje? A PEC 42. Que vai limitar, que vai dificultar a candidatura de militares. Quem é que foi atingido hoje pela operação? Militares. O objetivo é segregar, e nós não temos o direito de fazer isso com nenhum brasileiro para que possa disputar, para ser votado e votar. Esse é o Brasil da atualidade que nós precisamos buscar a volta da democracia. Não temos democracia, e é através do reequilíbrio entre os poderes. Então, a gente vê esses atos que foram cometidos nesses últimos anos, meses, e agora, inclusive, com essas operações de hoje, a gente vê com certa preocupação, não é, esse enfrentamento, essa rixa, essa forma que está sendo adotada no sentido de vingança. E o presidente deixou isso muito claro, o presidente Lula, né, em vingança com relação à Lava Jato, com relação ao nosso senador, ministro e ex-ministro Sérgio Moro, e tudo aquilo que estão condenando com relação à Operação Lava Jato está sendo praticado da mesma forma contra, realmente, os operadores da Lava Jato. De fato, a população fica revoltada mesmo, porque eu, particularmente, que participei da CPI da Petrobras, a CPI do CARF, a CPI da Lei Rouanet, a CPI dos fundos de pensão, eu, deputado, que fui
Participei de todas as audiências, fiz inclusive um voto em separado praticamente em todas elas pelo PSDB, mostrando realmente, não é, os desvios que foram feitos de vultosos recursos, aí, principalmente na CPMI da Petrobras. Então, quando agora vem essas decisões de cancelamento ou suspensão do acordo de leniência, de uma decisão monocrática, como vem agora essas operações direcionadas, não é? De fatos que ocorreram antes das eleições, depois das eleições, de uma decisão monocrática, sem uma transparência, sem uma participação do colegiado, do Supremo, traz, de certa forma, indignação e uma preocupação muito grande. Eu acho que tanto o nosso general Mourão aqui, como também o nosso querido senador Marcos Pontes, que também são militares, um da Aeronáutica, do Exército, demonstrou claramente essa preocupação que a gente também manifesta aqui, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter uma conversa, não é? As pessoas realmente, o presidente da Câmara, do Senado, não é? A gente precisa conversar um pouco mais para dar uma segurança maior, porque, de fato, o caminho que a gente está vendo é essa ditadura e que pode levar realmente às consequências aí graves para nós, inclusive para a democracia. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senadora Jussara. Bom dia, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham. Lamentavelmente, nosso país vive uma situação de não normalidade. E se as pessoas responsáveis e sérias não se reunirem para avaliar, diagnosticar e denunciar o que está acontecendo, não tenho a mínima dúvida que nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões deflagrada hoje é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando, portanto, toda e qualquer forma de protesto contra o estado de coisas que, até 2016, tinha se instalado no Brasil sob a tutela da corrupção e hoje, lamentavelmente, sob o arbítrio da nossa Suprema Corte. Desde os recursos sobre o resultado das eleições, cabíveis na forma da lei, até as manifestações, incluindo propositadamente outras apurações, como cartão de vacina, 8 de janeiro, etc., tudo está sendo misturado para alcançar indistintamente opositores políticos, inclusive o principal partido de oposição. As medidas persecutórias variam conforme as circunstâncias, caçando uns, prendendo outros, mas não esconde o seu objetivo final, a supressão da oposição política no país. Penso que temos que nos reunir e publicamente, e enfatizo isso, denunciar esse ato, para nos afastar claramente de qualquer postura que seja radical, de ruptura, mas temos que repudiar os fatos que estão ocorrendo. Nenhuma, e aqui eu deixo claro, nenhuma suposta ameaça ao Estado Democrático de Direito justifica tal devassa persecutória ao arrepio da lei. Não vivemos na União Soviética, não vivemos na China comunista, não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da Justiça Militar. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. Não há o que justifique a omissão da Justiça Militar. Destaco aqui, senhor presidente, nem Hitler
ousou isso no começo de sua ascensão ao poder, limpando a área naquilo que ficou conhecido como o caso Fritz, que foi a demissão do então chefe do Estado-Maior do Exército Alemão. Acredito que temos que estar articulados. E aqui conclamo a todos que, por meio de palestras, entrevistas, artigos, postagens nas redes sociais, possamos mobilizar a sociedade e que cobre de forma pacífica e dentro da lei esses arbítrios que o STF vem cometendo. Que, na verdade, lamentavelmente, a Suprema Corte se torna instrumento das oligarquias regionais que querem subjugar o país ao seu jogo de corrupção, e no qual o Partido dos Trabalhadores, com todo o seu histrionismo, não passa de uma fachada para que os verdadeiros donos do poder façam o que querem e bem entendem. Se analisarmos a história do Brasil, é quase uma volta a 1922, uma revanche histórica das oligarquias contra tudo que as desafiou naquele momento. É extremamente preocupante, uma vez que a mera observação da precipitação dos acontecimentos, cada vez mais traumáticos, indica a possibilidade lamentável de um confronto de gravíssimas consequências. Perseguem-se homens de honra, que dedicaram sua vida ao serviço da pátria, ao mesmo tempo em que corruptos são aquinhoados com o perdão de suas dívidas e a bandidagem, que massacra a nossa população, está livre nas ruas. Era isso, senhor presidente. E a base do governo? Até o momento, nenhum senador da base do governo se manifestou sobre o caso. E o que significa isso? Ora, a omissão da base do governo pode ser interpretada como um sinal de apoio à perseguição implacável contra os aliados de Bolsonaro. Será que o Brasil está à via de se tornar uma ditadura de fato?